Carros elétricos versus carros a combustão. Para quando carros elétricos com preços mais acessíveis? Como é que a indústria automóvel se está a adaptar a esta transição? E quando é que os carros a combustão vão acabar? São perguntas às quais vamos procurar respostas com a ajuda de Nuno Castelo Branco, diretor-geral da Stand Virtual, Máximo Senatori, diretor-geral da BMW Portugal, uma marca com uma estratégia um pouco diferente em relação à que está a ser seguida pela maioria das outras marcas. Olá, bem-vindos. Este é um tema de que muito se fala. Olá. Afinal, quando é que vai ser possível baixar os custos de produção para que produzir carros elétricos seja mais barato? Máximo, bem sei que a BMW é uma marca de gama alta, mas preços mais acessíveis, será possível? Preço mais acessível. Hoje em dia, a verdade é que o custo de produção dos carros elétricos fica um pouco mais acima dos carros a combustão. O assunto de colocar carros no mercado a um preço mais acessível passa também através da capacidade e a vontade dos governos de muitas entidades de apoiar ainda mais esta transição, porque a transição para uma mobilidade mais elétrica e sustentável passa através também a capacidade de todos os governantes do país de colocar infraestruturas necessárias para o carga, posto lugar de carregamentos mais acessível para todos, também o custo para o carregamento que seja acessível, incentivo, green, incentivo verde, que em Portugal já está bastante melhor dos outros países. Eu sou italiano. Se for, não se nota nada, és italiano. Não é pouco bom, português um pouco estranho, né? A fazer uma comparação entre Portugal e a Itália, o Portugal está já a ter um desenvolvimento no que diz respeito à eletrificação, que fica como outra liga. É como a Juventus contra o Benfica. A Juventus fica está brincando porque eu gosto muito do futebol. Para dar um número, a BMW ano passado já entregou 36%, quase 4 carros sobre 10 carros vendidos à BMW foram eletrificados, elétrico ou híbrido plug-in. Isto é já um número brutal, porque o mercado Portugal em total foi 20%, esta percentagem. Na Itália fica muito mais reduzido, muito mais, não tem apoio do governo, não tem vontade. E por isso vou dizer que preço reduzido, passo a passo, a tecnologia das baterias vai melhorar. Estamos a fazer muito, estamos a desenvolver muito sobre isso. Estamos a empenhar 300 bilhões de euros até o ano 2025. Mil milhões de euros para novas tecnologias, baterias sólidas, muitas diferentes tecnologias para reduzir os custos das baterias, para aumentar a autonomia e reduzir os custos. Mas precisa um pouco de tempo. Hoje em dia, já temos possibilidade de colocar carros a um preço bastante acessível, porque estamos a colocar no mercado, através da nossa financeira, carros que têm uma renda mensal bastante aceitável. Por exemplo, para o canal empresarial, para company cars, isto já é uma realidade já em Portugal, porque com os benefícios fiscais, com a dedução, se diz dedução da VAT, dedução que tem, está já um passo à frente sobre isso. Já vamos falar sobre essas questões da importância dos benefícios fiscais, dos elétricos pelo mundo. A BMW ainda aposta nos motores a combustão, ainda faz uma aposta muito grande, procurando motores de última geração. Portanto, ainda não desistiu desse lado. Não. Este é um ponto verdadeiramente importante, porque isto é evidente que a nossa estratégia fica alinhada à estratégia do setor em geral, que é uma transição para a eletrificação. Mas, ao mesmo tempo, não temos todo, como eu já disse quando a falar da Itália, não temos todos os países que têm a mesma vontade, a mesma infraestrutura, ou seja, não estamos todo mundo no mesmo caminho em termos desta transição. E por essa razão, é nossa responsabilidade também, hoje em dia, colocar no mercado também carros a combustão, diesel, gasolina ou gasóleo, que seja mais eficiente. Estamos a lançar... como é, sei lá, a Índia ou a Rússia, não estará... Está muitos mercados também na América do Sul, que não está infraestrutura, e o risco é ainda maior, porque nestes países, se não nós vamos colocar carros, gasolina ou gasóleo mais eficiente, agora estamos a lançar uma nova geração de motor a combustão ainda mais eficiente em termos de emissão de CO2. Nestes países, os clientes ficam a conduzir carros Euro 0, 1, com emissões brutais.
porque não tem infraestrutura, não pode fazer esta transição para o elétrico e não tem oportunidades, opções no combustão. E o que disse o nosso CEO Zipse foi isso. Nós ficamos preparados, em 2 anos, 2023, já vamos disponibilizar 25 modelos eletrificados. Significa que temos, este é o caminho, mas ao mesmo tempo vamos disponibilizar carro, gasolina, gasóleo mais limpo. O iX3, que lançamos no ano passado, fica disponível gasolina, gasóleo, plug-in hybrid e elétrico. 100% elétrico, todas as disponibilidades. O elétrico para o Portugal é perfeito, para muitos países nórdicos, outros para a Holanda, muitos países da Europa já fica. O X3, gasolina, gasóleo, pode ser para outros países que não têm ainda a infraestrutura. É importante isso. Nuno Castelo Branco, há, no entanto, outras marcas que estão a querer acelerar neste processo de transição. Estou a lembrar-me da Renault, da Audi e da Porsche, que se equiparam mais à BMW. Faço-lhe a mesma pergunta que fiz no início ao Máximo. Consegue prever o momento em que os carros elétricos vão ter preços mais acessíveis? Nós, numa ótica do estado virtual, independentemente da minha opinião, nós percebemos aquilo que o mercado ou aquilo que os consumidores estão a ver. Eu acho que aí estamos muito alinhados com a visão que o Máximo nos traz aqui, porque de facto a realidade da Europa não será provavelmente a realidade da América Latina e por isso dizemos, os motores a combustão vão desaparecer de um dia para o outro. Não vai ser assim, e é algo que eu acho que é muito importante ter em conta, e por exemplo a BMW, como as outras marcas o fazem, também promovem muito a própria economia circular, que está cada vez mais em voga, não? Ou seja, a BMW tem aqui o programa da BMW Premium Selection, outras marcas têm outros programas onde também dinamizam que os próprios carros sejam reutilizados, e da mesma maneira começa a haver até algumas marcas a ter programas de fazer o recondicionamento dos carros para voltar a colocá-los no mercado de uma forma mais eficiente. Ou seja, eu acho que será evidente que haverá algumas marcas que vão ser um pouco mais extreme em termos, e se calhar até por foco dos mercados ou dos nichos que querem trabalhar, se centrarem muito nos elétricos, haverá algumas que manterão isto a 2 passos. Há uma outra nota que eu gostava de deixar, que eu acho que é muito importante na vertente do consumidor final, que é nós, que vamos conduzir o carro no dia-a-dia, mesmo com uma evolução, como o Máximo comentava aqui, eu muito tenho falado com ele, acho interessante, e é um orgulho também para nós, não é? Que a nível nacional, provavelmente a nossa infraestrutura para os elétricos até está mais ajustada, mas ainda tem um percurso... Cresceu não é? 65%. A rede Exatamente, não é? Cresceu significativamente. Agora, a questão é, quando você começa a ter o nível de vendas que já tem nos novos, como o Máximo comentou, onde já 30 e tantos % dos carros já, de uma forma ou de outra, sendo plug-in ou não, ou sendo totalmente elétricos, utilizam um carregamento, e você chega a um supermercado e tem 4 fichas, mas tem lá 500 pessoas a estacionar, o número de... Ou seja, este desafio é um caminho, e por isso acho que não é uma utopia, temos que trabalhar, há aqui uma pressão global e bem em termos dos objetivos, mas temos que ter a noção que é um caminho que estamos a percorrer, não é só chegar lá, mas é todo este caminho, e esse caminho faz com equilíbrios, e é verdade, se calhar Portugal e outros países na Europa estão a fazer um esforço maior, ou seja, um exemplo muito evidente para nós no dia-a-dia é, hoje em dia, quando já se constrói um novo prédio ou uma nova casa, já é mandatória ter uma ficha, não é? E isto vai mudar, ou seja, eu ouvi esse comentário, se não me engano, também em relação, no caso do Brasil e penso no caso dos Estados Unidos, e falava-se em números astronómicos daqui a 10 anos, a transformação em termos dos pontos de acesso. Não estamos ainda hoje, ou seja, tudo isto vai fazer que nós e os nossos consumidores que utilizam os carros estão nessa transformação, e seguramente quando falamos já vemos essa mudança no comportamento dos consumidores naquilo que procuram online, mas de facto ainda há muitas dúvidas e nós, em termos de indústria, temos essa obrigação de também ir resolvendo e endereçando essas preocupações. E carros elétricos em segunda mão, ainda é muito reduzido o número? Hoje em dia, de facto, é ainda muito reduzido, porque o crescimento das vendas é mais recente, não é? E por isso também há muito ainda começa a chegar. Mas vai acontecer. Ou seja, porque Portugal tem uma particularidade que eu acho que as pessoas que nos ouvem têm essa noção. Nós somos um mercado onde quer os carros novos têm muito peso. E por outro lado também se valoriza muito os carros usados que foram vendidos em Portugal. E por isso às vezes há uma diferenciação entre o carro nacional e importado, que noutros países que estão habituados a importar, quer seja uma Polónia, sei lá, uma Roménia, outro tipo de países, não é tão relevante. E por isso este movimento todo está a ser traçado pelas marcas de novos, vai em termos de cascata impactar no mercado muito nos próximos anos, que é, começamos a ter 20, 30,
40% eventualmente de carros a serem vendidos ou totalmente elétricos ou plug-in, e esses carros vão começar a chegar à economia circular e começar a sair para o mercado. Ou seja, mas isto é um processo que demora o seu tempo a chegar lá, e por isso as pessoas hoje que procurem no stand virtual, onde tem a montra dos carros disponíveis, ainda o número de carros elétricos é limitado. Mas a procura é grande. E a procura é grande, mas por isso se calhar uma coisa está ligada à outra, não é? Tal como acontece nos novos, a procura é grande, e por isso até há menos produto, porque é um produto que sai muito mais, é um carro que se vende muito mais rapidamente no pouco que há, comparativamente com os carros, com outro tipo de carros. Possa haver, sei lá, 200, 300, 400 carros iguais, o tempo de escoamento estão sempre mais disponíveis online. Há pouco o Máximo dizia que Portugal até está avançado no que toca à venda de carros elétricos. Na Europa, a Noruega está de longe à frente. Sim, está à frente, mas Portugal fica em terceiro lugar, acho. Terceiro na Europa toda. Mais abaixo. Sim, mais abaixo, mas a Noruega fica. Noruega com mais de 12%, o parque automóvel norueguês já é elétrico. A seguir, a Islândia, que é um país pequenino, e depois a Holanda. Portugal segue a média europeia, está com um parque automóvel de 0,5%, é o que revelam os últimos dados elétricos, não é? Estamos a falar de carros elétricos. Totalmente puro elétrico, acho que fica acima da média em Portugal, e está a ter um crescimento cada ano acima da média sobre isso, porque já estamos em um caminho diferente. Nos nórdicos, a verdade é que já ficam a um nível... Mas eu acho que eles também, em termos de infraestrutura, já ficam mais preparados, o que facilita. É só a infraestrutura ou é também... O poder de compra aqui vontade também... do governo também. Os incentivos. Incentivos, decisões tomadas pelo governo. Por exemplo, na Holanda já fica definido que até 10 anos, 2030, acho eu, já fica... ban, como se diz, não pode conduzir um carro que é gasolina ou gasóleo. Outros países não podem fazer isso. Por isso, a BMW tem uma estratégia, mas tem países em que também a vontade dos governantes já fica muito... Eu penso que a Rita também está a pegar no ponto que eu acho que também é verdade nesta fase, e eu acho que o Máximo também comentava isso, se calhar daqui a uns anos poderá ir mudando o cenário, que é, à medida que a produção dos elétricos também se massificar, é expectável que o preço venha a cair. Ou seja, naturalmente, se o nível de rendimento em Portugal, comparativamente com o norte da Europa, é mais baixo e esses carros neste momento são mais caros, tornam-se mais inacessíveis, e por isso tem havido esse apoio do governo, que tem andado um bocadinho para trás e para a frente agora de questões, não é? E por isso, ou seja, mas por um lado, especialmente ao nível da infraestrutura, é evidente, a nível do governo, e acho que a nível também de todas as marcas de novos, tem havido um trabalho profundo, que é, se olharmos hoje para aquilo que é a comunicação das marcas, é essencialmente elétricos. E isso vai também moldando aquilo que é a procura por parte dos consumidores, mas depois batemos num segundo ponto, que é, depois das preocupações que tudo bem, eu tenho um elétrico, é o que eu vou ter disponibilidade financeira, mas depois levantam-se outras questões. Será que tenho que ter uma wallbox em casa? Será que tenho disponibilidade fora? Será que eu consigo ler na minha zona, se me consigo, onde eu trabalho? No passado ficava também a autonomia. E ainda hoje mas já começa, agora para os BMWs, não é? Agora para a BMW é diferente, mas não é só para a BMW. Não, eu vou ser fair. Gostaria de dizer que é só a BMW que tem uma autonomia que agora fica alinhada às expectativas dos clientes. Muitas marcas agora têm isso. Mas qual é que é a média agora? A autonomia agora nós lançamos agora o iX, estava a falar com o Nuno, o iX tem uma autonomia até 600 km, o iX. Tem duas versões, X40 e X50, até chegar até a 600 km, e X50. Temos o novo i4 que vamos lançar agora em Portugal, que tem mas já... Mas esses carros não são para todos, não é? Essa questão é que... iX3 é 470 km, são quase 500 km. O iX3, já começa a caminhar mais. O i3 ou mini elétrica são quase 300, são um pouco menos, mas agora estamos a chegar em range que fica agora alinhado à expectativa do cliente. Mas estamos a falar de carros para que preço? É o preço. Tens que chegar em um concessionário BMW a ver. Temos sempre uma oferta, uma boa oferta para cada tipologia de cliente. Obviamente é um carro premium, estamos a dizer, porque a BMW é um carro que vai acima do assunto da eletrificação. A eletrificação, pronto, todos os carros agora ficam elétricos. Mas a BMW está a fazer um trabalho brutal para manter o mesmo ADN próprio que sempre teve a BMW ao longo dos anos, 105 anos de história de sucesso. A BMW que foi o prazer de conduzir
a qualidade, o exterior design. Tá muitos elementos que são distintivos, que são elemento único para a BMW. Está por isso não é fantástico. Está fantástico. Não é fantástico, mas pronto. Mas esta é uma diferenciação que coloca a BMW como marca premium. Mas estava a falar da circular, prima da economia circular. Mas a economia circular é também um assunto da BMW. A eletrificação, quando vai acabar com carros a gasolina ou a gasóleo, não sabemos. Mas ao mesmo tempo a BMW está a falar um assunto que é a sustentabilidade, ou seja, reduzir emissões de CO2 em toda a cadeia de valor, que não é só na utilização de um carro, é também no fornecimento, a reduzir matérias-primas, a aumentar matérias secundárias, secondary materials, a fazer agreement com os fornecedores para reduzir alguns materiais raros que estão no país. Temos todas as nossas fábricas de produção, que a energia utilizada nas fábricas é 100% renovável. Este é um outro assunto. Temos quase 95% dos materiais do carro. Um carro BMW fica 95% reciclados ao final do ciclo de vida. E tem máximo 5 quilos de como se diz, resíduos do nossos carros. Ou seja, a sustentabilidade, a reduções de emissões de poluentes, de materiais poluentes, não é só na utilização do carro, é também na capacidade de criar um carro que seja fácil depois desmontar para fazer depois a reutilização, a reciclagem dos materiais. É tudo isso, por essa razão, vamos manter o gasóleo e gasolina, sim, vamos a criar gasóleo e gasolina mais eficiente no curto e médio prazo, até a altura em que todos os países, o mundo todo fica preparado para acabar completamente isso. E não é uma decisão das marcas. Este é o mensagem importante. Esta decisão de acabar com o motor a gasóleo e gasolina fica relacionada à vontade de governantes, vontades de todos os países. A Alemanha já desaconselhou há dias a compra de carros a combustão. Não percebi a pergunta, desculpa. Há poucos dias, eu repito. De repente piorou o português. Ela tem um português mais rebuscado. Há poucos dias, a Alemanha desaconselhou a compra de carros a combustão. Sim, desaconselhou, mas é diferente de colocar um ban, uma restrição. Desaconselhou porque, obviamente, carros elétricos têm reduções de emissões reduzidas. Claro e a Alemanha está a colocar agora também incentivos a ajudar, que não foi no passado. O que falta, ainda falta um pouco, por exemplo, na Itália ou em outro país. Na Alemanha está a fazer isso, em França está a fazer isso de forma bastante forte, em Portugal está a melhorar. A Espanha, por exemplo, a Espanha, que é nosso vizinho, não tem a mesma abordagem. Em Portugal, agora estamos a lançar um novo i4, que é um coupé incrível, elétrico, com autonomia acima de 500 km, com uma linha que é incrível, um coupé que todos os portugueses sempre gostaram, o nosso Série 4 Gran Coupé. Em Portugal já temos mais vendas da Espanha. A Espanha é um país que é 4, 5 vezes maior. Em Portugal já está em pré-vendas, com um contrato muito acima da Espanha, em termos absolutos, não relativos, de i4. Porque tem vontade dos governantes, tem já algumas infraestruturas melhores, incentivos mais dirigidos para as empresas, um pouco menos para os clientes particulares, que este é um assunto importante. Mas deixa-me aqui só dar uma nota, acho que na pergunta que a Rita também nos fazia, que é o tema da autonomia, não é? Eu acho... Queria voltar lá. Eu imaginei que sim, porque eu acho, e claramente a BMW é uma marca icónica, não é? Não sei se todos conhecerão uma marca na Alemanha que tem origem nos motores dos aviões. Dos aviões. Não é? A Bavaria Motorenwerk. E pronto, ou seja, e claramente aqui também, eu gostava só de recentrar que é, e estes comentários, e bem, que o Máximo faz, tem a ver com este posicionamento da marca e com os seus clientes, mas nós temos uma abrangência muito mais alargada que nós vemos. E dito isto, eu gostava de deixar uma nota que, por exemplo, no ranking dos carros elétricos mais procurados em Portugal, a BMW já aparece em terceiro lugar. O que é significativo como o trabalho que a BMW também fez para se tornar uma marca mais acessível, com os Série 1s, não é? Com uma série de iniciativas que surgiu que permitiu aproximar a marca e também dentro do grupo a Mini se aproximar. Ou seja, no entanto, nós fazíamos recentemente um estudo, até em conjunto com a Global Media, para o Mobi Summit, onde os consumidores que estão no stand virtual, quando perguntávamos das suas principais preocupações, praticamente a preocupação número 1 tinha a ver com a autonomia. Claro. Não é? As pessoas ainda têm um bocadinho, se
calhar para ter outro tipo de As pessoas produtos. querem ir de Lisboa ao Porto. Exatamente, Lisboa ao Porto. Esta é a pergunta que você me Exatamente. faz. Eu consigo chegar ao Algarve. Mas eu vou dar aqui um exemplo até pessoal meu que fiz verdade. recentemente, que é com um carro elétrico. E pronto, independentemente aqui da BMW, não vamos só falar da BMW, mas, por exemplo, Sim, um carro que é claro, muito claro. vendido em Portugal, que é o Zoe, não tem os mesmos níveis de autonomia. Carros têm outro tipo de acessibilidade em termos de custo, mas não têm as mesmas facilidades. Esses qual é a autonomia que têm? Pelo menos fala-se mais perto dos 300 km, mas o tema é, e o Máximo saberá, conduzir um elétrico tem que ser diferente, não é? Tem que ser um comportamento. A forma de conduzir, eu próprio tenho estado a conduzir elétricos nos últimos tempos para ter de facto essa experiência e é diferente, não é? Ou seja, uma pessoa faz as acelerações de uma determinada maneira, não tem um determinado tipo de condução, a bateria é a mesma coisa que quando nós usamos um telemóvel, não é? Se nós passámos o dia a ver filmes e a fazer videochamadas, consome mais. Não há volta a dar, não é? E a combustão, aquilo é mais, o que está lá, também se houver mais altos, mas que está mais controlado, temos essa noção. E nesse sentido, uma das maiores preocupações, porque no research que nós fizemos ao consumidor final, as pessoas que nos ouvem, provavelmente aquilo que está na mente da maior parte das pessoas é os carros em média estão a fazer cerca de 300 km. E por vezes ainda acham que 300 km é insuficiente, não é? Ir daqui ao Porto 300 km é limitativo. Eu já o fiz com um carro que tem um range mais próximo dos 450, 470 e de facto com o nível de utilização e não saindo totalmente carregado, uma pessoa tem que fazer uma determinada gestão. Ou seja, isso ainda é uma realidade hoje. Aquilo que o Máximo dizia é um caminho que estamos a percorrer, não é? Quando a maior parte dos elétricos já tiverem todos no mínimo 700, 800 mil km, hoje em dia já se fala em elétricos a caminharem para os 1000, não é? No futuro. A realidade é outra, não é? Um carro carregado. São poucas as pessoas que fazem 1000 km por dia, não que ser uma utilização muito comercial. Mas, por exemplo, eu, no final do ano, a título profissional, saí de Lisboa e fui ao Porto, reunir com uma série de clientes e equipa, e depois, no dia seguinte, tinha que estar no Algarve. Ou seja, eu mesmo assim ainda planeei para vir a Lisboa, parar em Lisboa e depois ir até o Algarve, porque na prática ainda eram quase 700 km. Ou seja, quando estamos com o elétrico na mão, requer outro tipo de planeamento. Não? Ou seja, eu acho que há aqui uma mudança também de mentalidade, que é conduzir um elétrico hoje e ainda no futuro requer outro tipo de planeamento, que é, eu de facto tenho que ter o carro carregado, ou tenho que ter em casa, ou tenho que ter um emprego, ou tenho que saber que na vida que eu vou fazer vou ter a oportunidade de carregar o carro, e isso é uma evolução. E eu acho que há um tema que eu também já ouvi o Máximo falar isso, como outras marcas, que é um tema muito importante e que eu deixava aqui para os nossos ouvintes, que é faça um test drive, não é? A importância de experimentar, ou seja, porque é diferente, não é só o que a gente ouve, e há pessoas que vão gostar muito, há pessoas que vão ficar com dúvidas, eventualmente façam um test drive e percebam o comportamento do carro, o que é que ele gasta, para terem a facilidade e experimentarem, não? O que é agarrar um carro e chegar e carregar uma ficha rápida, ou numa ficha normal, ou numa super rápida. Para que há como funciona no dia a dia. No dia a dia, que é preciso. Ou seja, tocaste um ponto, se diz um sim, ponto que é importante, que é uma forma de gerir o carro diferente. E o cliente tem que perceber isso, porque é o mesmo com os carros plug-in hybrid, por exemplo. O carro híbrido plug-in não só é um carro que não fica para todas as tipologias de clientes, obviamente, é claro, mas para algumas tipologias de clientes é um carro que tem uma eficiência incrível. Vou fazer um exemplo. Se tu és um cliente que mora em, não sei, eu conheço em Cascais e trabalha em Lisboa, ou vice-versa, e com um carro híbrido plug-in, que tem uma autonomia média entre 70 e 80 km, também com 50 km, tu pode fazer o commuting ao longo da semana, todos os dias, 100% elétrico, com zero emissões de CO2, e depois no fim de semana, quer ir no Algarve, no outro sítio, tu tens também um motor a gasolina que ajuda a fazer isso. Mas no final, ajuda uma gestão certa do carro, vai criar uma grande eficiência também. Obviamente, se tu vais conduzir um carro híbrido plug-in, sempre só a gasolina, sem fazer a carga, sem carregar, é diferente. Precisa isso, e a BMW está a ajudar e acompanhar o cliente também neste aspecto, que é informar mais, ajudar, trabalho, por exemplo, temos uma nova ferramenta
que fica desenvolvida aqui em Portugal, porque a BMW está a investir de forma brutal em todas as novas tecnologias aqui em Portugal. Todas as novas tecnologias dos carros BMW do mundo todo fica desenvolvido em Portugal. Em Portugal a BMW tem uma empresa, CTW, Critical Tech Works, que é uma parceria com a BMW, que tem uns 50%, uma parceria com eles, e vamos desenvolver todas as novas tecnologias, a My BMW App, a Mini App, uma nova ferramenta que chama-se... Não é na Alemanha, é em Portugal. É em Portugal, Mas é uma nota com importantíssima, 1.300 talentos, quase todos portugueses, a trabalhar no futuro dos carros da BMW. Mas para quem nos ouve, acho que está importante. Isto é uma coisa de orgulho também. Eu acho que é uma nota que eu gostava de referenciar, que às vezes as pessoas também não sabem. Nós próprios, enquanto grupo LX, o hub tecnológico que serve toda a Europa na área automóvel está em Portugal. Portugal. Porque é um Technological Hub, está a chegar passo a passo. É a BMW. Hoje fala-se, não sei se ouviste as notícias recentemente, na Vila Nova de Gaia. Porquê que é O Web Summit fica em Portugal. Mas é uma coisa. Mas sempre tem causa foi ajuda fiscal para novas empresas, startups. Por muitas razões está a chegar mais e mais um Technological Hub em Portugal. E a BMW desenvolveu com Critical Tech Works aqui o eDrive Zone, que é uma ferramenta que ajuda o cliente. O que acontece? Tu tem um híbrido plug-in e quando chega na parte downtown de Lisboa, onde está limitações de emissões, em automático o carro muda para condução elétrica. Não é o cliente que tem que pensar, agora aqui tenho que colocar elétrico porque ficamos numa área com restrições de emissões. Faz isso em automático. Isso já fica disponível na área de Lisboa, de Porto. Dos híbridos, eles têm sido uma opção para os clientes portugueses, tendo em conta aquele receio relativamente à autonomia? É isso, eu acho que nós sentimos numa primeira fase, na linha do que comentávamos aqui, de que se olha para os híbridos, numa ótica do consumidor final, como uma opção mais segura. No sentido de que mais flexível. Um dos indicadores que nós perguntávamos quais são os principais receios das pessoas que vêm ao stand virtual procurar carros elétricos, quer sejam novos, quer sejam usados, qual é que era? E as pessoas dizem que um dos maiores preocupações é a ansiedade em termos de autonomia. Até que ponto eu vou ficar... Eu próprio já passei por isto às tantas... As pessoas não têm essa noção algumas, mas o carro à noite descarrega como um telemóvel. E os carros, quando está mais frio como está agora, se calhar durante a noite pode chegar a descarregar 40 km, 35 km durante a noite. Se eu deixar o carro cá fora com 70, 80 km, eu posso chegar de manhã e praticamente não ter. Ou seja, este é um tema de grande ansiedade, o que faz que as pessoas que querem começar a caminhar na vertente de eletrificação, na sua mobilidade também, o tema dos híbridos é uma grande solução. Mas deixe-me só pegar num tema, só para não voltaremos a ele, que eu acho que é importante para quem nos ouve nesta vertente económica, e acho que no setor automóvel isto tem sido evidente, e até aqui um concorrente direto, desculpa, Máximo, que é a própria Mercedes, também tem um hub tecnológico em Portugal, não é? tal como a BMW, e a Rita perguntava, mas porquê? E uma grande pergunta é, se você for um programador, que nos dias de hoje, em termos tecnológicos, não é tão relevante se você está em Londres, ou está em Paris, ou está em Berlim, versus estar em Lisboa, ou estar em Aveiro, ou Vila Nova de Gaia, onde a comida é melhor, onde as coisas são mais acessíveis, está mais perto do mar, pode ter melhor qualidade de vida, em que você não precisa estar ao pé das fábricas, não precisa estar... Ou seja, claramente, aquilo que é um movimento que também já se vê, ou já se viu há muitos anos nos Estados Unidos, não é por acaso que nos Estados Unidos é na Califórnia que está a Silicon Valley, São Francisco, toda aquela parte lá de baixo da LA. A Califórnia é onde está todo o desenvolvimento tecnológico, ou seja, este tipo de recursos... O ambiente português ajuda. Ajuda mesmo. Depois, mas está a acontecer uma coisa interessante. O sol, a comida, as pessoas, os portugueses, é verdade. Os carregadores elétricos. Mas há um tema que eu acho também importante referir, que é, quando nós olhamos para aquilo que está a acontecer, e a pandemia veio trazer isto muito, para o nosso setor também, que é, hoje em dia, e nós próprios sentimos isso, nós que temos em Portugal um hub tecnológico com quase 500 pessoas que desenvolve toda a vertente tecnológica do stand virtual e todos os portais semelhantes do resto da Europa na área automóvel, nós perdemos regularmente pessoas também para a Google, para o Facebook, para o Booking. As pessoas não saem, muitas vezes nem sequer saem de Portugal. Estão a trabalhar para uma empresa em Inglaterra, os salários normalizam só para uma empresa na Alemanha, mas continuam a trabalhar a partir de Portugal. Continuam no mesmo quarto em que estavam a trabalhar. Ou seja, e o setor automóvel também, ou seja, por um lado beneficiamos, porque nós que estamos cá em Portugal, beneficiamos porque há alguns centros tecnológicos que acabam por estar cá, mas também temos hoje em dia uma concorrência adicional à volta disso. Mas acho que tudo isto é muito importante porque este tipo de tecnologias que vão ser desenvolvidas também tem, por um lado, a preocupação que está mais nas fábricas de dar autonomia,
mas depois de fazer uma autonomia mais inteligente dos carros. E para já, o modelo que é mais evidente é os híbridos, e com parte destas tecnologias, como o Máximo também falava na BMW e noutras E a marcas. procura é maior? A procura, eu posso dizer a dois níveis, não é? Nós analisamos, nós dentro do stand virtual, onde naturalmente hoje em dia, e que vem do passado, há uma oferta muito maior de carros usados, mas há muito menos elétricos disponíveis. Agora, onde a procura claramente supera a oferta, mas também é muito evidente, e falando com os nossos clientes e vendo a interação que eles têm, que há muito mais questões que as pessoas têm sobre as baterias, e as baterias estão usadas, e se tiverem problemas, e será que dá para mim? Ou seja, quando as pessoas vão comprar, é como se estivesse a comprar qualquer coisa de novo e têm muito mais questões, aquilo que nós chamamos o buyer journey, o processo de compra. Tem menos conhecimento. E por isso nós temos que informar mais e o vamos fazer. Quando olhamos para os carros novos, é evidente que já há uma procura muito significativa nos elétricos, mas na linha daquilo que o Máximo falava aqui, eu não sei se percebeu no discurso que ele dizia, que era interessante, que é uma mudança do setor. E ele falava, tem o híbrido, mas depois também tem o gasolina. Já há pouco mais, já se começa a falar menos do diesel. Antigamente o mercado era completamente dominado pelo diesel e mesmo no híbrido, claramente a gasolina acaba por ser mais eficiente. Os nossos híbridos são elétrico e gasolina. Exatamente, elétricos e gasolina, e por isso tem sido esse o caminho, uma alteração de saída do diesel. Ou seja, tem a ver com a emergência ambiental. É a mesma coisa, já saiu-se mais do diesel, porque todo o escândalo que houve, não é, à volta do Dieselgate e tudo mais. Ou seja, mas há aqui um tema de base que é, aí também vemos que as pessoas depois na prática, e é um comportamento muito interessante de ver online, da nossa parte de novos, em que as pessoas pesquisam fortemente os elétricos, que tem muito a ver com a linha de tudo aquilo que os novos também fazem, de orientar as pessoas aos carros elétricos, mas depois vê-se que as pessoas vão muito também ainda para os gasolinas, que é por vezes a opção acessível, mas não deixam de pesquisar fortemente os carros elétricos, que naturalmente, como vemos, cada vez mais pessoas compram, mas depois há muita gente que ainda numa decisão mais acessível acaba por caminhar, nomeadamente hoje em dia, para as gasolinas. Antigamente comprava-se carros a diesel porque, apesar de serem mais caros, gastava-se menos depois quando se encheu o depósito. Exatamente, mas hoje em dia também em termos, quando olhamos para os combustíveis, às vezes havia uma diferença maior entre o diesel e a gasolina, que já não há, mas eu acho que acima de tudo há de facto uma mentalidade mais transversal em que o diesel de facto não é tão eficiente comparativamente com a gasolina. E outra coisa que está a acontecer nos tempos mais recentes é que eu acho que as pessoas de facto também fazem uma utilização em termos de quilómetros, que o diesel era melhor, fazem no menos. Ou seja, como comentava aqui o Máximo, as pessoas fazem o seu commuting, às vezes já fazem alguns dias de teletrabalho, não fazem o mesmo nível de quilómetros, o que é que faz com que provavelmente os elétricos cada vez fazem mais sentido, os híbridos, para algumas pessoas que pontualmente depois tenham maiores locações, dão outro descanso, e o diesel levanta outras questões que as pessoas não fazem e depois por questões ambientais. Esta é a razão, que temos diferentes tipologias de clientes. Exatamente. Ainda temos clientes que precisam um diesel, porque faz um trabalho que todos os dias faz 300, 400 quilómetros, e os nossos diesel agora, como eu já disse desde o início, são muito mais eficientes, Efficient Dynamics, que chamamos isso, e vai ser ainda mais, com a nova geração que vamos lançar agora, vai ser ainda mais eficiente, porque no curto prazo ainda precisamos disso. Porque há clientes que precisam algum carro diesel, algum vai escolher um carro gasolina agora, algum plug-in hybrid, porque tem uma vida que ajuda a fazer isso, que para o commuting, que pode fazer uma boa... O plug-in hybrid é uma escolha para algumas tipologias de cliente. O carro elétrico agora fica a ser ainda mais acessível um pouco por todos, porque com o range, com a autonomia que aumentou, com a autonomia que fica, em todos os carros, falo para a BMW, acima dos 400, 500, 600 km, fica um carro agora acessível para todas as diferentes tipologias de clientes. Depois tem não é um problema, o assunto dos preços, diferentes preços, comparação com outros carros. Mas eu acho que dentro deste tema, e a Rita já tinha colocado por aí, eu acho que isso depois é um problema que é comum a todas as marcas e a todos os nossos consumidores, é a questão, apesar da infraestrutura estar a subir bastante, ainda há desafios aqui, não é? E eu acho que as pessoas têm que aprender, não é? Portanto, ainda não oferece conforto a rede de carregamentos, por exemplo. Eu acho que há algumas pessoas, claro, alguém, por exemplo, que consiga carregar em casa, eu acho que é um conforto. Ou seja, há um determinado tipo de pessoas e que eventualmente é um determinado padrão de pessoas, mas onde de facto é possível carregar em casa e carregar no escritório, não há praticamente questões. Uma pessoa, enquanto... É para os outros, outro tipo de... Agora, também... Ainda um pouco de falta de carregador rápido, super rápido, porque este é o problema, porque ainda, agora temos disponibilidade de carregador até 50 kW, carregador rápido até 100, 150 kW, com os quais tu pode carregar um BMW em 20, 25 minutos, desde 20 a 80%.
Não existe. Ainda falta. É os 50... Está alguns na autoestrada, mas ainda falta um pouco disso. Este é o próximo passo também em termos de Eu dou o meu exemplo como experiência. O Máximo também terá, mas, por exemplo, eu tenho feito questão de usar como consumidor normal, ou seja, não usando infraestrutura em casa e fazer uma gestão do dia-a-dia, não é? Quase para testar, não é? E para testar aquilo que os nossos consumidores vemos, aquilo que nos dizem, as questões que nos colocam e no fundo estar no papel deles. E por isso eu não tenho carregador em casa. Hoje em dia, eu que estou numa empresa mais tecnológica, praticamente não vou ao escritório e por isso, se for, com certeza carrego, mas é uma vez ou outra por semana e não faz essa diferença no meu dia-a-dia. Mas de facto é quando olhamos, hoje é interessante, por exemplo, já há apps como a Mio que nos diz onde é que estão todos os carregadores e se estão usados ou não, mas a verdade é que ainda há alguma ansiedade. Eu vou, diz que não está usado, mas chego lá, alguém acabou de utilizar. Ou, por exemplo, eu procuro um carregador rápido, como o Máximo comentava aqui, 50 kW, e esses dificilmente estão disponíveis. Mas esses fazem toda a diferença, porque eu em 2 horas, se calhar dá-me jeito. E depois ainda tem determinadas situações que eu se não estiver em casa, mas se calhar aí sim tiver 2 carros, às vezes dá-me jeito de ter um carro que me permita pôr um a carregar, fazer qualquer coisa na vida e depois apanhar o outro. Ou seja, ainda estamos aqui numa fase em que, de facto, para quem não tem esse tipo de infraestrutura, mas é um caminho brutal. Eu acho que há, por exemplo, eu que passei também muito tempo no Brasil, é uma realidade que não existe e não compara. A infraestrutura pública é importante sobre isso. E também apoiar o cliente no que diz respeito ao assunto da fazer carga, porque tem receio, tem medo. Com um carro a gasolina, gasóleo é fácil, não? Tu vais, em 5 minutos tu faz isso. Temos que apoiar a BMW, por exemplo, quando vendemos carros elétricos, vamos disponibilizar de imediato um BMW Charge, o cartão. É um carregador rápido? É um cartão com o qual tu podes chegar em todos os lugares de carregamento público e fazer a carga. Estamos a oferecer isso também, o primeiro ano sem custos mensal, para reduzir fazer a carga isso. gratuitamente. Para fazer, não é a carga gratuitamente, é a taxa mensal do cartão, que não ficha, mas depois com um custo reduzido. Por exemplo, agora está a rede de carregamento Ionity Plus. A BMW faz parte deste consórcio, se chama consórcio do Ionity Plus, que vai colocar carregador super rápido, até a 150, 200 kW, ao longo das autoestradas na Europa. Também em Portugal temos alguns lugares de carregamento rápido, e por isso com o nosso Charging Card tu tens uma oferta para o primeiro ano com um custo muito reduzido que vai criar carregar o carro. Mas este tema dos carregadores é uma coisa importante. Muito importante, inclusive quando falamos das pessoas que nos ouvem aqui, do consumidor final, e eu tive essa experiência recentemente, há uns 15 dias, quis experimentar, que é, por exemplo, passar um fim de semana numa casa e dizer, então, sem ter uma wallbox, eu posso carregar o carro à ficha. E o interessante e pronto, estamos num período até de inverno, e aí que, sendo empático com os nossos consumidores, eu carreguei o carro à ficha, mas depois ligávamos para carregar, para aquecer a água do chá, a eletricidade vai abaixo. Ligavam, ou seja... Sim, porque está o consumo dispara. Ou seja, este tema que nós não falamos, que teremos a oportunidade de falar noutros momentos, por exemplo, toda esta dinâmica das wallboxes, a importância que isto é. Mas isto é uma coisa que os consumidores também ainda não estão totalmente informados. Eu acho que quando vão às marcas já começam... Mas por esta razão, as marcas vão colocar mais uma vez a BMW. Nós vamos a vender, quando vendemos o iX3, a nossa oferta é uma oferta em que vendemos os carros, vamos a oferecer o wallbox, incluído no carro, uma wallbox, vamos a colocar a consultoria com nossos parceiros, que vai em casa do cliente a fazer todo o estudo, a colocar o wallbox e a charging card. Ou seja, vamos a colocar uma solução 360 graus, 360 degrees para o cliente, porque esse é um assunto importante. Se tu vais a disponibilizar também o wallbox, está a funcionar de forma brutal. Alguém tem a experiência que eu tive, achas que comprei um carro elétrico e depois afinal a eletricidade vai ser mas se tu vais oferecer, eu digo, não é um problema, eu vou-te colocar o wallbox, exatamente, a pessoa que vai colocar isso na tua casa, vai fazer tudo o estudo na tua casa. E não é preciso aumentar a potência. É preciso aumentar a potência. É que tem essas... Tem outras contas. Este milagre. A BMW oferece a wallbox, a charging card, mas não podemos aumentar a potência. Mas agora levanta-se a questão, Rita, que é quando você há pouco comentava que quando você está a comprar um novo, provavelmente, e seguramente as marcas, como é o exemplo aqui da BMW e outras, têm um trabalho que tentam fazer de holístico e de acompanhamento do cliente, não seja a nível de test drive, de ele perceber se é o plug-in, o que é que se adapta, e da wallbox, e do cartão, e dele se adaptar, mas vai começar a haver também a economia circular, que é as pessoas que compram um carro elétrico usado e que não está tão dentro de um processo tão infraestruturado como as marcas dão. E por isso é importante, e nós próprios também no stand virtual,
durante este ano teremos uma preocupação muito grande, onde estes debates também fazem parte, de informar os consumidores quando tocamos nestas... Porque eles vão ter que encontrar soluções e aí provavelmente haverá outras entidades mais, no fundo, mais independentes do mercado, que estão mais ligadas à energia, que possam prestar esse tipo de serviço que está a acontecer e que as pessoas têm que estar alertas para isso. Mas tem outra empresa que está a fazer e isso. Há também alguns receios com os preços de eletricidade, não é? Exatamente, é aqueles receios de como é que isto também tudo pode, mas isso também já os havia com os combustíveis. Quanto é que custa carregar um carro elétrico? Ou seja, você quando faz um carregamento de um carro elétrico pode-lhe custar 10 euros, 15 euros. Agora, depois depende do tipo de utilização que você faz ao carro, aquela bateria que pode ter 400 km, na prática, se você tiver uma utilização mais desportiva na prática, aquilo pode valer se calhar 200 km. E aí aquilo aumenta o número de carregamentos e aumenta o número de custos. Agora, está provado que de facto hoje em dia você, em particular, se conseguir ter um equilíbrio de ter uma wallbox em casa, e o máximo aqui também conhecerá em termos de consultoria, consegue ser mais económico do que o carro a combustão. Se você passar apenas o tempo inteiro na rede pública e não tiver uma utilização do carro eficiente, não obrigatoriamente poderá ser mais económico. Mas para reduzir este receio é a razão porque colocamos esta oferta em que vamos colocar também o cartão com um custo reduzido. Por exemplo, com o nosso cartão BMW Charging Card, tu tens, se lembro bem, para o primeiro ano, com a tarefa, com o pacote Active, o custo para um carregador, como se diz, Alternative Current Direct a corrente alternada a 0,04 cêntimos a um minuto, a corrente direta. Às vezes os carros 29... estão horas e horas, estão a noite toda a carregar, não é? Sim. No lugar público estamos a fazer oferta para reduzir os custos também de carregamento. Obviamente é uma oferta para criar mais incentivos para os clientes. Mas eu acho que isto é muito importante, que é as pessoas, vamos entrar numa lógica que as pessoas não estavam tão habituadas, as pessoas não punham combustível em casa. Este equilíbrio entre o carregar o carro em casa, ou carregar no escritório, que pode ser um modelo público ou patrocinado pela empresa, ou carregar num posto fora, é importante. Ou seja, as pessoas, isto é um paradigma novo. Não é? Aquela coisa de eu chego, paro numa Galp, paro numa Shell, paro numa Volvo, paro não sei onde, e resolvo o meu problema em qualquer sítio há uma, é diferente. E os preços, como sabemos, estavam totalmente tabelados, é praticamente tudo igual. Não é? Pode haver mais campanha com um supermercado ou com outro. Agora, aqui as pessoas, em termos da mobilidade elétrica, o paradigma muda. A forma como se utiliza o carro, a forma como, eventualmente, a pessoa planeia o dia, e porque depois tem impacto também no final do dia nas suas contas, que é, se não carregar tanto em casa, naturalmente, ir a um posto público, não há entidades que estão ali e vão ter uma margem e, naturalmente, os custos são inevitavelmente superiores, não é? No que toca aos custos de manutenção, é mais caro manter um carro a combustão ou um carro elétrico? Melhor, ou seja, em termos daquilo que é a experiência até agora, é que, como se costuma dizer, quando olhamos para há um termo que nós costumamos usar que é moving parts, quando olhamos para um carro a combustão, chega a ter um número de 2.000, 3.000 peças mecânicas. Quando olhamos para um carro elétrico, ele é muito mais simples. O tema está todo nas baterias, ou seja, há uma expectativa, e aqui se calhar o Máximo também terá, que é muito mais simples, o tratamento dependerá das marcas, mas por defeito, não é? É um carro que está tudo na bateria, tem muito menos... Agora, no entanto, cria uma preocupação hoje em dia no consumidor, e por isso algumas marcas, não sei se a BMW também está a caminhar para aí, que é, nos carros, quando ao fim de X tempo, eventualmente as baterias poderão chegar a mais próximo do final do seu ciclo de vida, recondicionar os carros, dar-lhe uma nova bateria, é praticamente fazer um carro novo, não é? Mas é uma questão que se levanta, ou seja, mas claramente há uma expectativa que em termos de manutenção e de pós-venda, esse tipo de temas torna-se muito mais simples. Sim, mas no final, para tirar este problema, nós vamos sempre colocar os nossos carros com uma no-brainer offer, ou seja, vamos a incluir também todos a manutenção do carro, incluído no preço. Tu comprou o carro e já fica incluída a manutenção. Que isso, se é um gasolina, gasóleo, agora os elétricos fica incluída. Não é um problema do preço, porque já fica incluído no carro que está a comprar. Isso. Está percebido? Está for free. Está incluído, não tem o problema, mas depois o custo da manutenção. Não é um problema, porque a manutenção fica incluída no Mas eu acho que a Rita também, quando faz esta questão, pensa de uma forma holística, que é... Mais para o mercado em geral, não é como a BMW. Não só, mas
mesmo há pessoas que vão comprar carros usados, que, por exemplo, a LeasePlan, e vende seguramente muito para grandes gestoras de frota, como por exemplo é uma LeasePlan, e depois esses carros vão chegar ao mercado, não é? E aí alguns deles poderão já estar fora de garantia. E essa é uma preocupação. Obviamente é um motor menos complicado. Exatamente, motor mas elétrico, um motor mais simples. A parte de óleo obviamente... E o número de peças em movimento é mais reduzido, não é? E no que toca à desvalorização, um carro quando sai do stand vale logo menos. Nos elétricos, é genérico, essa desvalorização é maior? Quando nós olhamos na perspectiva do stand virtual, e foi uma análise que nós fizemos recentemente, era absolutamente interessante de que, tendo em conta que a procura estava alta, os elétricos em si até estavam a ter uma desvalorização ligeiramente menor, nomeadamente nos primeiros anos. Aquilo que nós sentíamos na análise de dados que fazemos no stand virtual é que ali particularmente ao final, a partir do terceiro ano, como as pessoas, e isto são dados recentes, não é? Mas que têm a ver com carros que já vêm de há 3 anos atrás e que a autonomia das baterias também não era a mesma, levanta-se a preocupação até que ponto a bateria, e é a percepção que as pessoas também têm dos telemóveis, já poderá estar mais viciada, poderá ter aqui alguns problemas e as pessoas têm mais receio, ou seja, há uma maior procura quando o elétrico é bastante recente e depois acaba por ter um impacto nos preços aí sim. Agora, uma coisa que foi muito evidente é, percebemos também, nessa componente dos elétricos, como os elétricos que sejam plug-in estão normalmente mais ligados à gasolina, a depreciação de um carro híbrido que normalmente é a gasolina acompanha muito a curva de depreciação dos a gasolina. Ou seja, por aí não se levantam grandes questões. Sabemos sim que quando falamos dos purelétricos, tendo em conta esta preocupação do que é que será a vida útil das baterias, a depreciação de um carro elétrico, sim, ao fim de 3, 4 anos, já se começa a sentir alguma depreciação maior face aos carros a combustão daquilo que vemos hoje. Sim, mas também são carros, as baterias, caminho, e é isso mesmo, estamos com as baterias de há 3 anos atrás. Não é? Com certeza também. Chegamos ao fim do nosso tempo, mas sem a resposta à primeira pergunta que fiz. Para quando o fim dos motores a combustão e para quando carros elétricos mais baratos? Conseguem projetar no tempo, dar-me uma data só para fecharmos a nossa conversa? Quando todos os pilares necessários para a implementação de uma mobilidade totalmente elétrica são disponíveis, acho que as marcas ficarão prontas por isso. O problema é que não é só as marcas. A marca BMW já tem em 2 anos 25 modelos eletrificados. Até o ano 2030, 50% das entregas do grupo BMW vai ser totalmente elétrico. E para a marca Mini, por exemplo, que faz parte do grupo, 100% elétrico já a partir do ano 2030. Para colocar para a Mini. Para o Rolls Royce, a luxo também vai ser assim. Mas, Máximo, vê se não estás de acordo comigo para darmos esta resposta aqui à Rita. Eu acho que, independentemente da BMW, mas do mercado como um todo, como estamos a ter algumas marcas que dizem, por exemplo, já em 2025 ou assim querem ter... É normal que vamos encontrar economias de escala e que os elétricos, provavelmente daqui a 3 anos, já começam a ter preços mais competitivos. Essa é uma das perguntas mais acessíveis. No que diz respeito aos preços, claramente o preço, também o custo de produção dos carros elétricos vai reduzir, passo a passo, a tecnologia das baterias vai mudar, tudo vai ganhar escala. Eu acho que daqui a 3 anos é uma coisa que os consumidores, ou seja, vai ser uma produção, mas daqui a 3 anos eu acho que haverá claras ofertas competitivas em termos de preço em várias marcas. É mais fácil dizer isso, que passo a passo claro o preço, do que dizer definir a altura em que vamos acabar completamente com o gasolina. Mas eu era quase mais objetivo aí para as pessoas que nos ouvem, que é, numa pergunta à lata, eu acho que se pensarmos num horizonte de 10 ou quase 20 anos, os carros em combustão vão continuar a estar aí, com limitações, sim. Mas eles vão estar, a economia circular não vai permitir, ou seja, como comentava há pouco, e bem, nem 2% do parque circulante são carros eletrificados, para não falar só de elétricos. Ou seja, imagine-se que se nos próximos 10 anos se vendessem nos carros novos, que no máximo, nos bons tempos antes da pandemia, se vendiam 200 mil carros, iria demar neste momento 10 anos até entrarem 2 milhões de carros no parque circulante. O parque circulante são 5 milhões, ou seja, nós tínhamos feito umas contas destas com a CAP, nem daqui a 10 anos 40% do parque. Ou seja, o combustão vai estar aí seguramente nos próximos 10 anos. Temos que colocar também no mercado motores a combustão muito mais eficientes. É um custo adicional para as empresas, manter e vão... mas temos que fazer isso. Também colocar motores a gasolina e gasóleo mais eficientes. Isto é muito importante no curto e médio prazo. Muito obrigada aos dois. Espero que tenhamos ajudado, Rita. Obrigado. Obrigada.